Olá pessoal, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos ao seu canal de matemática, Matemática em um Clique. Aqui você sempre aprende bastante em bem pouco tempo. Hoje vamos trazer de novo para vocês o tema da permutação, mas é um novo caso, né? Vamos falar da permutação com repetição. Você já ouviu falar na permutação com repetição? Na aula anterior falamos da permutação simples, né? Fizemos o exemplo e usamos também a fórmula. Quem não assistiu o vídeo poderá assistir. E agora eu vou falar da permutação com repetição. Vamos lá? Vamos falar aqui sobre a permutação, mas é um caso especial, né? A permutação com repetição. Vamos então ver aqui. Deixa eu só colocar nosso slide. Você já ouviu falar da permutação com repetição? Então, deixa eu só colocar também aqui a caneta para escrever. Então, permutação com repetição, qual que é a diferença, né? Então, nós fizemos na aula anterior agrupamentos, onde cada grupo sempre mantinha a mesma quantidade de elementos do grupo original, que é uma característica da permutação. Se você tem quatro elementos, formar grupos de quatro só mudando as posições. Se você tem cinco elementos, só formar um novo grupo de cinco, mudando também a ordenação, né? Só que aqui a diferença é que você vai ter grupos, né, com a quantidade definida inicialmente, só que vai aparecer elementos repetidos, né? E como que você vai fazer para formar novos grupos que têm as mesmas quantidades, né, do grupo original, mudando somente a sua ordem, como fazemos sempre, né, na permutação, só que nesse caso, como trabalhar especificamente com a parte repetida. Vamos ver? Então, aqui só para reforçar, né, a permutação com repetição na verdade, consiste, né, em todos os reordenamentos, né, que podemos fazer com um conjunto de n elementos, sendo que há repetição entre eles. Então, é uma questão de reordenamento, né? Você tem cinco elementos, você está reordenando em grupos de cinco, mas mantém os mesmos cinco. Grupo de quatro está reordenando em grupos de quatro, e assim sucessivamente. Então, você só muda as posições daquele grupo original e mantém a quantidade de elementos. Mas e quando tem repetição? Vamos ver? Então, aqui é a fórmula, né? Vou voltar a falar da fórmula, mas antes de comentar a fórmula, vamos pensar no exemplo que vocês vão ver que vai ficar bem prático. Quais são os números de quatro algarismos que podemos formar utilizando 5 e 6? Então, quais são os números com quatro algarismos, né? Vamos ver? Então, a gente tem aqui, ó. Considerando os números dados, que era 5 e meio, eu poderia só mudar as posições, ó. Eu poderia colocar 6 e 5. Aqui a gente mudou a ordem do 6 e o 5. Depois 5, 1. Se vocês observarem aqui, em cada composição de quatro elementos, nós mantivemos os mesmos quatro elementos, né? Agrupamentos de quatro, a partir dos quatro elementos originais que foram fornecidos, somente mudando a ordem, né? Uma reordenação, né? Então, aqui, ó, 5, 6, 11, né? Depois aqui 65, 11, depois 51, 16, 61, 15, 51, 61, 6151, 1615, 1516. Todos eles, né, você tem uma nova ordenação, porque pelo menos um deles mudou, né, a sua posição. E aí esse agrupamento, onde a ordem faz diferença, né, é um novo elemento, é um novo conjunto, um novo grupo, válido na composição que você está buscando. Mas aqui a gente encontrou quantas possibilidades, né, de reagrupamentos, reordenamentos para aqueles quatro elementos originais. Se vocês contarem aqui, na verdade são 12 composições ou 12 combinações diferentes que nós conseguimos. Só que vocês perceberam que deu trabalho fazer essas 12 composições, né? Para você pensar em todas elas, você pode esquecer alguma delas, né? E ainda mais, né, se você estiver trabalhando com mais elementos. Aqui eram somente quatro. Se você estiver trabalhando com cinco, seis ou mais, né, na quantidade original, né, no grupo, aqui eram só quatro algarismos. Se fosse cinco algarismos, seis, sete, muito mais trabalho. Então, o que que a gente faz? A gente vai tentar achar essas 12, né, essas possibilidades, não elencando como a gente está fazendo aqui, mas somente o total de possibilidades. Então, como que eu poderia saber que são seis possibilidades aqui nesse reagrupamento ou reordenação com repetição, que é a permutação com repetição? Vamos ver? Então, aqui, ó, usando a fórmula, né, da permutação com repetição, são quatro algarismos que foram fornecidos e aqui o repete, né? E ele repete, ó,
ele repete duas vezes. Então, na verdade, aqui ficaria a permutação do n valendo 4, né? Que são 4 elementos. Os que repetem aqui eu coloco K, né? Então, os outros não repetem, vocês não precisam colocar, né? Apareceu uma vez o 5, uma vez o 6, seria K valendo um, não precisa colocar, né? Porque um fatorial vai dar 1, não tem necessidade. Somente aqueles que tiveram repetição entram, né, nessa fórmula e se enquadram aqui para fazer o cálculo. Então, vamos considerar que o K apareceu duas vezes, o 1, perdão, apareceu duas vezes, então vai ter K igual a 2, né? A gente só vai ter esse único K nesse exemplo, né? E aí você vai pegar esse 2 e agora a gente alimenta a fórmula, né? Vai ficar o quê? 4 fatorial, que é o valor do N, né? O fatorial é esse símbolo de exclamação, dividido por o K que a gente encontrou foi o único elemento, né, que repetiu e ele repetiu duas vezes, então 2 fatorial. E aí você pega, né, e trabalha essa divisão do 4 fatorial pelo 2 fatorial. Você tem duas opções. Você poderia decompor o 4 como 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1 e fazer as contas da multiplicação, né, dos fatores. E o 2 ficaria 2 vezes 1 e depois você dividiria. Mas você tem a opção também de fazer assim. Você pode fazer o 4 vezes 3 vezes 2 e você para aqui no 2. Nesse caso, né, nem simplificou tanto porque também não era tão longo, né, o processo. Aqui parou no vezes 2 e aí fica embaixo aqui, né, o dividido por 2 fatorial. Então, a gente vai ter aqui o 2 fatorial e você faz aí, né, o cancelamento. Então, esse 2 fatorial com o 2 fatorial que está aqui multiplicando, sobrou só o 4 vezes 3, 12. E aí você encontra direto, né, o valor da resposta e o 12, que eram 12 possibilidades de reordenação, né, de reagrupamentos que a gente encontrou aqui anteriormente, ó. São 12, né? Composições de 4 elementos, usando os mesmos 4 elementos, só mudando a sua ordem. E aqui na fórmula da permutação com repetição, a gente conseguiu o 12, também é o total de quantidades. Se tivesse mais elementos que se repetissem, por exemplo, o 5 repetisse duas vezes também, aí você teria fatorial, 2 fatorial, 2 fatorial. Quantas vezes aparecessem repetições, você ia colocar na parte de baixo como fatoriais. Se você não lembra, né, como trabalhar os fatoriais, assista um vídeo que está aqui no canal, né, está nessa playlist também, falando só sobre fatoriais, sobre a simplificação, como fazer os cálculos, tá bom? Então, pessoal, chegamos aqui à conclusão do nosso exercício, resolvemos usando permutação com repetição. Ótimos estudos a todos e até a próxima.